Arte fora da bolha. Olá, eu sou a Joana Dória e esse é o Arte Fora da Bolha, um videocast da Caos Curadoria gravado aqui no Escuta Estúdio. A nossa proposta é falar sobre temas variados da arte contemporânea para quem já gosta do assunto e também, principalmente, para quem acha que não entende nada. E nosso papo de hoje vai ser sobre um tema especialmente importante para mim, que é teatro de grupo. Para falar sobre esse assunto, a gente vai receber representantes do Coletivo Labirinto, um grupo que atua desde 2013, concebendo espetáculos teatrais, intervenções urbanas, performances, projetos audiovisuais, um grupo sediado aqui em São Paulo e que tem como um dos seus eixos de pesquisa a dramaturgia latino-americana contemporânea. Bem-vindo, Alisson Mota, Abel Xavier, um prazer ter vocês aqui. Igualmente, obrigado pelo convite, Jô. Muito bom estar aqui, conversar com todo mundo, enfim, vamos bater uma conversa. Eba, muito prazer estar aqui, obrigado pelo convite, de fazer parte desse projeto Arte Fora da Bolha. Isso é um papo bom. Que bom, gente. Vamos começar se apresentando, então? Vocês, nas suas trajetórias artísticas individuais, porque a gente tem uma formação riquíssima aqui, e também uma dinâmica no grupo que já aparece um pouco no currículo e na atuação, que é uma certa... um trânsito, né, entre funções. Então, se vocês se apresentarem e também um pouquinho da trajetória do grupo. Quer começar, Abel? Pode ser em ordem alfabética? Que é bom. Eu sou o Abel Xavier, eu sou ator, professor de teatro, faço teatro desde a infância, começo o meu teatro, meu fazer teatral dentro da esfera pública, né? Sou fruto da escola pública, ligado ao teatro, e sou formado inicialmente na Unicamp, onde eu conheci o Alisson e as minhas duas outras companheiras do Coletivo Labirinto. Desde então tenho me dedicado ao teatro, como ator especialmente, esse é o meu lugar enquanto artista, especificamente como ator, e também sou professor de teatro, e professor de teatro para todas as idades, em todos os contextos. Eu já fui professor e sou professor da educação básica também há muitos anos, e trabalho na formação de artistas da cena e de pessoas através do teatro. Faço parte do Coletivo Labirinto desde a sua fundação, em 2013, sempre atuando. Nunca dirigi, nunca escrevi, isso está em perspectiva, mas ainda não aconteceu. Atuando como ator mesmo. É isso. Eu sou o Alisson Mota, sou ator e diretor. Engraçado, estava ouvindo o Abel e já pensando que algumas trajetórias são parecidas, né, algumas coisas, né? Então também venho da educação fundamental em escola pública, né? E depois nos conhecemos na graduação, na Unicamp. Sou de São José dos Campos, moro aqui em São Paulo há 15 anos e aqui trabalhei com a Companhia Elevador de Teatro Panorâmico primeiro e depois com a fundação do Coletivo Labirinto, já há 10 anos com o Coletivo Labirinto. Atuo e dirijo. Tenho dirigido recentemente mais coisas, assim, né? E é uma área que tem me encantado muito também. Então, alternar entre essas duas instâncias, assim, e às vezes até conciliá-las também é algo que tem me dado muita inquietação e muito prazer ao mesmo tempo. E é isso. Vamos apresentar um pouquinho, assim, umas duas maravilhosas que não estão presentes aqui, mas só para a gente contextualizar esse núcleo criativo do coletivo? Apresenta você uma e outra. Tá bem, então eu vou apresentar a Emilene Gutierrez. A Emilene é atriz do Coletivo Labirinto, é professora também de teatro, de artes, é uma companheira muito importante dentro do Coletivo Labirinto. A Emilene tem algumas perspectivas bastante contemporâneas da cena, de um lugar também performativo, então ela nos tensiona nesse lugar. Tem uma função bastante importante na nossa trajetória. E é isso. E a quarta integrante do Coletivo Labirinto é a Carol Vidotti. Carol também atriz, produtora cultural também, realiza diversas produções aí. Enfim, uma pessoa muito ativa, acho, nas várias instâncias, né, que o teatro oferece. Acho interessante também falar um pouco da Carol, né? Porque com a Carol, meu encontro com a Carol, surge a ideia de criar o coletivo. Então, talvez até já dê para ir encaminhando um pouco isso.
né? A gente saiu da Unicamp, né, em 2008, fim de 2008, e o Labirinto nasce só 5 anos depois, né? De um desejo nosso já, nós 4 aqui em São Paulo, cada um fazendo seus trabalhos, tinham outros grupos também, outras realidades, assim. E eu e Carol, a gente tinha um desejo de fazer algo juntos, mas que não fosse uma peça, exatamente, que fosse algo mais continuado do que uma peça, assim, algo que pudesse se estender, né? E que a gente pudesse se experimentar em vários lugares da criação. E aí daí surgiu primeiro um projeto, na verdade, de criação, que era o Vaso de Flores, Labirinto na Mão, que era um projeto que misturava teatro e cinema, e um projeto que não estreou, não deu certo, por esse lado, mas por outro lado ele nos deu o nome, né? O Labirinto na Mão virou o Coletivo Labirinto. Então foi quando a peça naufragou, a gente falou, vamos fazer germinar algo daí, né? E aí a Bel já está junto desde o início, né, também. E um pouquinho para frente veio a Emilene, para arredondar em 4. Já tem várias questões que a gente pode falar sobre teatro de grupo daí, né? Eu já queria começar dessa primeira inaugural, que é esse naufrágio. Como é que foi isso? Como é que foi o naufrágio de um projeto, de uma peça? Eu tô falando isso porque primeiro a gente faz essa encenação toda e apresenta, mas a gente se conhece e são pessoas que eu adoro e admiro há muito tempo. Quando a gente está falando de projetos artísticos, isso já apareceu em outros papos aqui na Caos, a gente pensar processo, né, poder escancarar processos, me parece uma parte rica da conversa, da história. Às vezes a gente vai assistir uma peça, vai ver uma obra, ver a publicação de um livro, e a gente está entrando em contato com o que abre muitas aspas, deu certo no sentido de ser realizado a ponto de chegar ao público, né, chegar a esse outro. Mas tem tanta coisa que a gente vive numa história de um coletivo ou numa trajetória artística que não chega, né, nesse ponto, mas se transmuta e em alguma medida, né, vira alguma coisa que alcança o público, que eu já achei muito interessante como ponto de partida pensar que foi uma peça que não aconteceu, digamos assim, que inaugura essa parceria, né, essa história de vocês. É um pouco isso, né? A gente tinha, eu e Carol, esse desejo que eu estava falando, de fazer algo juntos. E aí, o que agora, olhando para trás, acho que chama atenção, eu sinto que, de saída, a gente ambicionou algo que era maior do que o que a nossa perna comportava naquele momento. Então, acho que saber medir o passo é uma coisa, assim, né? Então, por quê? Porque, de saída, o primeiro projeto, sem nenhum patrocínio, nenhum edital, nenhum apoio, nada, a gente já queria misturar 2 linguagens, teatro e audiovisual. Audiovisual é uma linguagem que requer, né, uma estrutura tecnológica e tal. Uma equipe grande, né? Nós éramos... aí a gente veio a Bel, Maurício, né? Isso, Gera. Então eram 5 atores, 3 roteiristas. Então, assim, era uma coisa grandiosa para uma estrutura que não existia. Isso, para você manter com o tempo, assim, se revelou muito difícil, assim. Então, acho que uma primeira coisa que eu penso qual é o grau de complexidade das coisas que você propõe e em que momento, né? Acho que conforme a estrada vai avançando, fica cada vez mais factível complexizar mais as estruturas de criação. Uhum. De saída, investir no simples parece que é bom. Uhum. Mais real, né? E nesse primeiro momento, então, que vocês tiveram essa experiência e talvez chegar a essa primeira conclusão, o que foi esse projeto do Coletivo Labirinto? Então, tivemos uma experiência aí que nos deu um nome, mas o que queríamos lá atrás, ao nos tornarmos um grupo, né? Quando vocês decidiram se articular coletivamente, qual era o propósito? Eu acho que quando esse projeto não dá certo, eu acho que talvez morre o projeto, mas nasce o grupo, que é o que nos sustenta desde então, assim, né? Acho que quando o projeto a gente não consegue continuar, a gente se vê diante das pessoas que a gente escolheu para batalhar, assim. Então acho que uma das primeiras coisas que eu diria que são importantes, assim, numa perspectiva de grupo, é escolher bem as companheiras e companheiros de batalha, porque independentemente dos projetos, as companhias e os vínculos, eles vão se sustentar ou sustentam os projetos futuros, né? Então acho que diante desse momento de fracasso, a gente se olhou e percebeu que, na verdade, o que nos interessava eram as companhias ali. Eram as pessoas com quem a gente estava e nos interessava uma nova maneira, uma nova forma de continuar. Então a gente partiu em busca de um outro trabalho, de um outro projeto, de um outro motivo para estar juntos.
E nesse momento a gente chega a um primeiro texto que o Alisson, naquele momento o Alisson estava como assistente de direção, né, de um espetáculo no Sesc Consolação, dirigido pelo dramaturgo Ariel Farassi, argentino, diretor também. E o Ariel apresenta para o Alisson um texto chamado Sem Título. E ele traz esse texto para a gente. E a gente faz uma leitura desse texto e entende que esse texto poderia ser o que inauguraria o nosso trabalho, né? Porque ele, de alguma maneira, dizia sobre o nosso momento naquela época em São Paulo. Era um texto que falava sobre pessoas em suas solitudes, no espaço urbano, numa certa inapreensão, inacabamento, inabilidade. E isso a gente estava vivendo, né? A gente estava vindo do interior de São Paulo, naquele momento, de uma experiência muito num lugar pequeno, né? Muito próximo, de repente se via numa cidade grande como essa. Então o texto dizia sobre a gente. E eu acho que ali a coisa nos fortalece um pouco e a gente entende que um grupo pode surgir. Acho que sim. E acho que tem uma coisa que não sei, eu acho muito bonita, assim, da trajetória que a gente foi fazendo, criando, né? É que as coisas, elas foram se desenhando com o caminho em percurso, assim. Então, não teve de saída também quando a peça naufragou, não teve assim, então vamos montar um grupo e agora somos um grupo que pesquisa dramaturgia latino-americana, contemporânea e tal. Isso não aconteceu desse jeito, né? Ficamos nós, nos olhamos, queremos estar juntos. Tem esse dramaturgo, apresenta um texto, uau, isso é demais, tal, isso nos reverbera por esses motivos que o Abel elencou. A partir do passo sendo dado, a gente começa a observar o passo que é dado e a entender o que disso nos interessa, o que não interessa. Então, com a estreia desse projeto, né, desse espetáculo, e um texto super contemporâneo, de estrutura, né, enfim, fragmentada, tal. Olha, esse lugar para o contemporâneo nos interessa, esse lugar para dramaturgia textual também nos interessa, olhar para a América Latina, né? Então, nesse recorte, nós vindos do interior de São Paulo, chegando na capital, então, um olhar para as grandes metrópoles, já nos despertou para... Então, vamos olhar para outras metrópoles da América Latina, vamos olhar para a América Latina, então as coisas vão acontecendo um pouco com dá o passo, percebe o passo, dá o passo, percebe o passo. Não sei se você acha. Eu concordo, sim. Acho que isso tem sido a tônica, assim, né, da gente viver intensamente as problemáticas, né, as demandas, e em algum momento olha para trás e elabora o que tem acontecido. Porque talvez no nosso caso a gente se move mais nas pulsões, né, eu diria, nos desejos, nas urgências, e menos ou paralelo talvez aos conceitos, agora um pouco mais paralelamente, mas a gente age bastante pelas demandas, né, pelas reações. Eu acho que isso tem sido comum, né? E os conceitos vão se formando com a trajetória, né? Então, hoje em dia, depois de 10 anos de grupo, existem várias coisas que a gente já entende sobre a nossa pesquisa, mas que não foi algo que veio de uma ideia. Veio da sala de ensaio, veio do teatro mesmo. E do caminho, né? Do jeito que você fala, dos passos. Né? A gente vai reconhecendo o caminho, andando. E o que vocês reconhecem hoje, então, olhando para esses 10, 11 anos, né? 10 anos de trajetória? Um monte de coisa. Primeiro é um senhor casamento, né? É bonito isso. O Abel estava falando, né, dessa coisa de escolher os pares, né? É um relacionamento mesmo, assim, longo. E no nosso caso a gente se conhece desde 2005, né? A gente fez faculdade juntos. Então começou um tipo de casamento que depois se afunilou realmente em nós, assim, né? É intenso. E bonito também. Conflituoso, às vezes. Várias coisas, né? Eu acho que você fala desses... Quais são os fundamentos, né? O que a gente reconhece. Acho que teve um momento marcante, assim, para nós, que foi durante o processo criativo do Sem Título, acho que num ensaio aberto, talvez, que o Ariel vem da Argentina para cá. E ele assiste e no final a gente conversa e a gente se vê ali conversando com uma pessoa falando espanhol, né? E a gente numa tentativa de portunhol, de se entender. Eu acho que naquele momento, acho que até ali a gente ainda não tinha muita clareza que o nosso percurso seria em diálogo com as questões da América Latina, exatamente, né?
Mas eu tenho uma impressão de que naquele dia a gente falou, poxa, eu acho que tem muita coisa a ser explorada nesse sentido. Acho que a gente pode caminhar com um teatro brasileiro que se pensa a partir da latino-americanidade. Ao ouvir o Ariel falando espanhol. Então, acho que isso é o que eu acho que talvez seja o nosso chão, né? Nosso terreno principal, trabalhar sobre questões latino-americanas pelo viés das dramaturgias contemporâneas. Então, se a gente pudesse colocar numa sentença, talvez isso seja o eixo do grupo, né? Aí, conforme o tempo vai se desdobrando, né? Enfim, depois a gente começa essa estrutura em 2013, 2014 estreia a primeira peça, e aí em 2016, com o processo de deposição da Dilma, acho que há um outro entendimento também nosso, de olhar para a nossa prática e de alguma forma perceber que ela poderia estar em diálogo mais direto com o contexto social, político, histórico do país. Então também há ali um momento de uma recalibrada de rota, assim, sabe? De que forma a nossa ação pode provocar mais o nosso ambiente. E aí também a gente se conscientiza mais dessa importância entre os processos estéticos e políticos na dramaturgia latino-americana. E nas que a gente escolhe desenvolver, fazer, levar à cena. Daí surgem, então, os outros espetáculos que vêm pela frente, assim, né? Você está tocando num verbo que eu estava pensando em trazer para vocês, né? Dentro de um contexto de coletivo, esse processo de escolha. Vocês já estão falando várias coisas nesse sentido, né? O Abel trouxe muito um espaço para os desejos, para aquilo que nos movimenta, a gente vai entendendo o conceito, ou a conceituação vai acontecendo à medida que a gente trabalha, mas tem uma escuta, né? Uma escolha por uma escuta daquilo que está movendo. Isso já deve ser, me parece, um recorte, né? Assim, o que a gente está querendo fazer agora. Você traz aí um momento do grupo que se atualiza, né? Como uma consciência de coletivo artístico no Brasil, na América Latina, num momento político super complexo, super complicado. Então, como é que a nossa ação teatral dialoga com isso? Ao mesmo tempo, este grupo pesquisa muita dramaturgia latino-americana, né? Eles fizeram recentemente, durante a pandemia, por exemplo, um projeto de fomento, onde eles fizeram leituras encenadas. Quantas foram? Pelo fomento foram 9. Foram 9. Mas teve um outro projeto também na época da pandemia, que era a Antologia Dramática, que ali eram trechos de mais uns 12, 16 textos. São assim. muitos textos que vocês entram em contato, né? Inclusive, vocês fazem muitos eventos de difusão dessa dramaturgia, para além daquilo que o Labirinto está encenando. Acho isso riquíssimo. E aí eu fiquei me perguntando isso em meio àquele fomento. Eu falei, gente, como é que, né, essa escolha, né? Enfim, talvez seja uma confluência astral, a gente não sabe, mas como é que de repente vocês, neste núcleo artístico, neste quarteto, escolhem entre talvez desejos que confluem ou que despontam, né, em direções diferentes. Este é o projeto que a gente vai se debruçar ou vai priorizar nesse momento. Imagino que talvez cada trabalho tenha tido o seu próprio processo, mas em geral, pensando assim, numa dinâmica de trabalho, né, de casamento, de convivência, o que baliza um pouco essas escolhas na história do grupo, assim? Abel, se tiver muito tagarela, você vai começando a falar. Não, eu sou mais tagarela que o Abel. Jô, eu acho, é isso, né? Cada espetáculo acabou sendo de uma forma diferente, assim, né? O que eu sinto que a escolha, de alguma forma, ela tem uma conexão com algo muito intuitivo também, que é da gente tomar, de alguma forma, um chacoalhão, uma porrada, um grande abraço de uma obra, sabe? Então a gente termina de ler e fala, nossa, isso nos diz respeito, de alguma forma, isso mexe com a gente. Então, quase que uma experiência física, assim, de ler e perceber algo, assim, sabe? Depois desse momento de 2016, era para nós, o olhar estava direcionado um pouco para buscar dramaturgias que tratassem de maneira direta de algumas questões e que interferisse também com a realidade mesmo, assim. Então, quando a gente leu o argumento contra a existência de vida inteligente no Cone Sul, que é o espetáculo que a gente estreou em 2019,
é uma ficção que se reporta a figuras da realidade mesmo, uruguaias, né? No caso ali. E que aí nos interessou muito de fazer esse diálogo com o Brasil. Então, de alguma forma, personagens ficcionais que comentassem a vida política, histórica, do seu lugar real. Então, e aí a gente comentava de figuras da vida brasileira e latinas, né? Não sei. Então, acho que teve esse lugar, tinha um desejo político e um punch físico ao conhecer. Aí, a partir do argumento, os temas vão se desdobrando uns nos outros também. Então, de alguma forma, o argumento ele serviu como um certo poço de coisas possíveis de serem buscadas, assim. Do argumento surge um comentário de pessoas que assistem de alguma forma parece que vocês estão fazendo tem algum tipo de diálogo com o que o Boal fazia nos anos 70, de uma maneira muito maluca, tal. A gente começou a falar, será que tem alguma coisa aí? Então, dessa pista que a gente ouviu de um colega nosso falando do Boal, a gente foi atrás do Boal, e aí vai ler as crônicas da Nuestra América, e é onde surge o projeto nosso de fomento, que era um diálogo com essas crônicas. E aí o Brasil, politicamente, vai oferecendo outras tantas, né? Então, todo o momento de desenvolvimento do governo Temer, chegada do bolsonarismo e tal, nos leva também de alguma forma para Onde Vivem os Bárbaros, que é o que estreou em 2021 na internet, 22 presencial. Tem um lugar dessas dramaturgias de apresentar ficções que vazam para a realidade, assim. Acho que isso... E tem também essa rede de contatos também, de alguma maneira. Acho que a nossa história dialoga com essa história também, de alguém que fala de outra pessoa, né? Alguém conhece outra pessoa, alguém indica um texto, a gente vai atrás do texto, aí o autor do texto indica uma outra pessoa. A gente vai tecendo essa rede também. A gente tem tecido essa rede, né? De contatos, de referências. Tem uma coisa também que ficou muito forte durante um período, e ainda hoje, que é de pensar essa palavra latino-americana, né? A gente, por conta do trabalho, a gente se deparou com uma função que era de tradução, né? Do espanhol para o português. Sim. Então, nesse processo, a gente vai entendendo características identitárias, ritmos, imaginários, temáticas, enfim. E esse processo de tradução vai gerando também interesse no que a palavra tem a dizer, no que ela evoca. E mais recentemente, por exemplo, a gente tem pensado em como a gente se dedica, valoriza uma produção brasileira, por exemplo. Uma palavra brasileira, uma dramaturgia brasileira que pensa a América Latina. Uhum. Mas isso tem sido feito de maneira muito orgânica. Isso não foi uma coisa planejada. A gente sentiu necessidade, mais recentemente, de olhar para fora de dentro, né? Ou olhar para dentro considerando fora, ou pensar esses limites, né? Atravessar essas fronteiras. Então, acho que são muitos formatos, né? A gente chega nesses textos, nesses estímulos textuais, de maneiras muito diferentes, assim. Só queria... bom ouvir, né? Que você vai lembrando de outras coisas também. Acho que são duas coisas também diferentes, né? São as dramaturgias que a gente escolhe montar e levar para a cena. E outra coisa são as dramaturgias que a gente traduz e faz esses eventos que você falou, do ciclo de leituras, antologia e tal. Funciona um pouco diferente. Para essas outras, né, que formam a nossa biblioteca, esse compilado dramatúrgico, aí eu acho que tem um pensamento mais sistematizado, ainda que embrionário, mas mais sistematizado nosso, sobre quais são os pontos que a gente acha que são relevantes para a gente oferecer para quem também se interessa por dramaturgia latino-americana, ou para talvez despertar o interesse para a dramaturgia latino-americana contemporânea. Então fica talvez um pouco menos intuitivo por um lado e mais sistematizado por outro, assim. Então começa a ser a organização de um acervo, né? Isso. Assim, vocês começam a ofertar, assim, em alguma medida, um lugar de pesquisador bem, né? diferente Diferente daquilo que a gente escolhe em cena. Isso. Bacana.
Então, a preocupação com as vozes. Então, quais são as vozes que a gente está dando vazão para elas, de fato, estarem nessa biblioteca, nesse acervo, das temáticas, das linguagens. Tem linguagens que a gente traduz que são mais próximas ao que a gente deseja, e tem linguagens que são mais distantes. Mas, ok, é legal para oferecer isso também, sabe? Porque esse acervo não é para nós, né? É para geral, na verdade, né? Tem várias coisas que apareceram aí que vão me tirando do roteiro. Mas tudo bem. Essa questão da tradução já me parece fascinante também, né? Aí, enfim, você já fez essa diferença, né, entre os textos que vocês escolhem encenar e os textos que vão compondo esse acervo. Mas, mais especificamente em relação aos textos que vocês encenam, essa tradução, ela é uma tradução que costuma estar pronta, digamos assim, beleza, escolhemos esse texto, traduzimos esse texto, vamos entrar em sala de ensaio com ele, ou esse fazer do ensaio, do processo do teatro, porque muitas vezes em processo, quando a gente tem uma dramaturgia, por exemplo, mais contemporânea, às vezes um dramaturgo ou uma dramaturga que pode visitar ou que habita a nossa sala de ensaio, o texto ele vai se modificando, né, com o próprio fazer. Mas nesse sentido da tradução, né, a tradução, vocês sentem que ela fica viva nesse sentido também? Conforme a gente vai fazendo, pondo corpo, pondo carne, pondo voz, isso vai fazendo parte desse processo de tradução? Acho que depende bastante do contexto também. A tradução do argumento contra a existência de vida inteligente no Cone Sul foi uma tradução... o nome é comprido, né? Nome gigante. Eu acho que a gente pode falar argumento daqui em diante. Pode ser. O apelido, tá bom, o apelido do o espetáculo é argumento. Tá. A tradução do argumento foi uma tradução coletiva. Então, nós todos, nós 4, mais a Marina Vieira, que foi a diretora desse espetáculo, a gente se dedicou coletivamente, linha por linha, a traduzir esse texto, porque, como o Alisson disse, ele trazia muitas referências, personalidades, localidades do Uruguai. Então, a gente precisava, além de traduzir, adaptar essas referências todas à realidade brasileira. Então, teve um trabalho de, quem é essa figura no Uruguai? O que ela representa lá? Quais são as suas características? Que lugar ela ocupa? E aí pensar uma correspondência brasileira que pudesse fazer sentido e que na conexão com outras referências fizesse mais sentido ainda no texto como um todo. Então a gente fez isso a priori e durante também o trabalho de ensaios isso foi mudando. A gente foi entendendo também outras na fala, na ação, na conexão com escolhas anteriores e posteriores, a gente foi adaptando, mudando. E também foi mudando e adaptando ao longo das apresentações do espetáculo, porque ele durou ali mais ou menos 2 anos, né, ao todo. A gente apresentou ele durante 2 anos praticamente, mas um pouco mais. E o Brasil mudou muito ao longo desse tempo. Então a gente mudava algumas coisas, algumas referências, citava o que a gente citava em 2019, a gente não citava em 2022, porque poderia ser muito perigoso até, do ponto de vista do discurso, do entendimento da obra, né, porque o contexto foi mudando. Então a gente tinha, nesse texto em especial, a gente tinha uma liberdade maior para fazer essas adaptações, inclusive durante a temporada. Agora, a outra experiência, que é com Onde Viviam os Bárbaros, essa tradução foi do Alisson, que eu acho que foi um pouquinho diferente, né? É diferente porque não estava aí na mão de todo mundo diretamente, né? Mas também fui eu, né, que traduzi a princípio e tal. Mas para mim é isso, né? Nos Bárbaros eu estava como diretor, né, dirigindo, atuando e traduzindo. Então, uma missão um pouco enlouquecedora. Mas muito intensa, assim. Muito, muito, muito viva. Estou dizendo que tem alguma semelhança, porque de alguma forma, por mais que estivesse na minha mão, o que eu ouvia deles em ensaio mudava a escolha da palavra, assim, sabe? Esse texto, né, que é do Pablo Manzi, é um texto chileno, é um texto que a rítmica dele é muito importante para que, de alguma forma, as tensões e as comicidades dele aconteçam. Então, por isso também eu quis puxar para mim, porque acho que estava muito atrelado à direção mesmo isso, assim.
Porque quase que a palavra que entra é de fato a cena ali, sabe? Mas aí, como eu percebia eles em ensaio, a cena de fato sendo construída mudava. Então, vamos trocar essa estrutura de frase, a outra estrutura de frase. Era menos aí em relação ao conteúdo, né? Que no argumento estava mais forte, né? Quem é a figura brasileira que dá conta de retratar essa figura uruguaia, por exemplo. E mais relacionada à linguagem, né? Ao tamanho das palavras, à temperatura das palavras. Meio isso, né? Mas tem uma coisa que eu acho que tem sido até agora comum, a gente encontra uma certa musicalidade, sobretudo nos textos que a gente encenou efetivamente, uma musicalidade que a gente chama de latina, que é muito específica, né? É uma certa rapidez, né? A gente tem pelo menos os textos que a gente entrou em contato até agora, ou uma rapidez ou o contrário disso, né? Ou uma desertificação da palavra, né? Mas de qualquer maneira um investimento no ritmo das palavras, né? Na pergunta e resposta, tal. Isso tem sido um desafio do ponto de vista da tradução também, né? É isso, né? O quanto a gente de fato está falando português, ou é um português que é um trânsito com o espanhol. Esse trânsito, de alguma forma, acho que nos interessa, sabe? Assim, tá todo mundo ouvindo português, mas também tá ouvindo uma melodia que não é exatamente o nosso português coloquial que a gente está vivendo aí na calçada, sabe assim? Isso já é bem interessante, vocês começaram a tocar nisso, inclusive acho que quando vocês apresentam esse desejo de pensar uma palavra brasileira que está pensando a América Latina, enfim, de uma trajetória dessa relação, né, da tradução do espanhol para o português ou para esse outro entre aí que vocês estão encontrando. Como é que vocês sentem isso na experiência do grupo de vocês, esse pensar o Brasil na América Latina, pensar a América Latina enquanto brasileiros à luz de textos estrangeiros, né? Vizinhos, enfim, mas estrangeiros. Acho que tem, né, historicamente uma certa cisão do Brasil em se autocompreender como América Latina. Estamos aqui, mas a gente pode pensar que é uma questão da língua, ou uma questão colonial, ou uma questão de referencial, enfim, não sei como é que vocês pensam isso na experiência do grupo. Me parece que a gente está no momento de mudar, né? Essa autopercepção, essa autoimagem, que a gente está diversificando bibliografias, né, referenciais, inclusive intercâmbios, trocas, mas acho que a gente vem de um certo histórico onde, de alguma forma, a gente olhava muito para outras direções, né? Para o outro lado do Atlântico, talvez para cima, para o hemisfério norte, enfim. Que notícias, assim, a partir dessa pesquisa de 10 anos, nesse campo que foi se revelando, vocês nos dão? Assim, vocês, né, na experiência do grupo, vocês elaboram, assim? Eu acho que tem uma coisa do que você mesmo disse, que é o desejo de não reproduzir o que a gente observava muito há 10 anos atrás, até talvez mais um pouco do que hoje, de que para começar a buscar referências, a buscar interlocuções com outros artistas e tal, a gente tem que olhar para o hemisfério norte. Acho que o primeiro ponto é esse, assim. Então, uma inquietação nesse lugar. Então, vamos tentar não olhar para o hemisfério norte, já tem muita gente olhando, vamos olhar para outros lugares. Então, vamos olhar para os vizinhos? Começou meio daí, vamos olhar para os vizinhos. E aí, os vizinhos foram virando colegas, a gente foi percebendo que dava para ter diálogo com os vizinhos. Dava para desenvolver relações de criação, relações de vida, relações. Então, foi sendo legal. Ao começar a desenvolver essas relações, uma coisa que a mim chamou a atenção, não sei se a Abel compartilha, é que parece que a gente se sentia mais excluído da América Latina do que eles percebiam a gente. O que soou como uma segunda notícia estranha. A gente se sente muito fora e eles parece que a galera tá aberta pra gente estar mais em diálogo e tal. Óbvio que o Brasil é um certo elemento estranho, né? Pela língua, pelo aspecto até de reprodução de lógicas imperialistas aqui e tal, enfim. Pelo tamanho também territorial, que isso muda muito a perspectiva, né? Que os países têm do Brasil. Mas não tinha muito esse lugar de vocês são outros, vocês estão fora, não sei o quê. Não nos fechavam essas portas, essas janelas. Então, que coisa é essa que a gente se sente tão apartado e as pessoas não nos apartam exatamente, né? Os nossos vizinhos.
Então, daí também um pouco investigar esse lugar, da gente se perceber brasileiros latino-americanos, né? Parte desse todo. Me parece que esse é um movimento contemporâneo, muito forte, né? Acho que, do meu ponto de vista, uma das principais características do nosso tempo é se aproximar de cosmovisões que sejam mais ancestrais, digamos assim, e isso muda a nossa percepção de quem a gente é. A gente vai começar a se perceber mais ligado aos povos originários, né, aos povos vindos de África. E eu acho que esse movimento faz a gente desconfiar um pouco dessas grandes referências europeias e mais recentemente americanas, sobretudo americanas, pensando numa proximidade mais temporal, né? Então acho que isso tem sido um caminho trilhado, pelo menos dentro da arte, né, assim, e que a gente está em diálogo de alguma maneira. Eu acho que algo que tem surgido também dessas pesquisas é um entendimento concreto de como o processo de colonização e os movimentos de ditadura na América Latina forjaram o nosso imaginário, o nosso modo de viver, e de como nesse momento a gente está colocando oposições a esse tipo de discurso e cosmovisão. E eu acho que o teatro tem um papel fundamental nisso, e a gente de alguma maneira dialoga com essa ideia. Então, nos textos que a gente montou, tem se aproximado, é muito forte a presença dessa discussão colonial e das ditaduras enquanto reflexo mesmo, né? Os reflexos desses processos na vida das pessoas. Isso tem feito parte do nosso trabalho também, né? De discutir essas questões, né? Muito. E aí você falou das notícias, né? Me fugiu agora o final da pergunta das notícias. Mas o que eu tô dela é um pouco a questão da linguagem também, aí, saindo um pouco dos temas e para as linguagens, assim. Acho que essa busca de um teatro contemporâneo, mas que de alguma forma também se apoia em dramaturgias ficcionais, também é um paralelo, redes de amálgama que a gente foi tentando fazer, assim, conexões que a gente foi tentando fazer e encontrando, né? A cena uruguaia, por exemplo, que eu acho que talvez seja a que a gente mais tenha tido proximidade das que a gente tomou contato, né? Talvez seja uma cena em que a presença da ficção mesmo ainda esteja mais viva do que no nosso, aqui em São Paulo. E isso também nos chamou a atenção, assim, sabe? Porque não é uma ficção que soa mofada, né? A gente, às vezes, aqui tem uma impressão, tipo, ela tá contando a historinha, não sei o que, algo como anacrônico. Não, algo que parece muito de hoje mesmo, do pensamento contemporâneo, mas que consegue carregar esse dado da ficção também. Então, algumas notícias de linguagens também eu acho interessantes, assim, sabe? É super bacana pensar isso, né? Acho que a gente está falando dessa questão da ficção, a percepção dela ser mofada, não mofada. A gente vive no teatro um momento de bastante valorização do real, né? No certo sentido das biografias, falar, né, da minha própria experiência, de mim, a partir de mim, barará, o que tem todo o seu campo de possibilidades e de sentido e de valor. Agora, essa manutenção de uma possibilidade criativa contemporânea, né, e inclusive que se conecta com um lastro histórico que aparece na fala de vocês a partir da ficção. Eu fiquei me perguntando se na fala do Abel já não aparece também uma notícia nesse sentido. Você está trazendo a questão da linguagem, mas ali um pouquinho dos temas. Isso que o Ali também fala, né? Então, eles não nos viam como apartados, né, dessa estrutura América Latina, gente que se sente mais esquisito, mais estranho, historicamente estou falando, mas quando o Abel fala, né, poxa, quando a gente começa a se conectar a uma outra cosmovisão, quando a gente começa a buscar se renarrar, né, olhando para a nossa história
com um deslocamento do que estava como um pensamento hegemônico, a gente encontra nessa dramaturgia latino-americana conexões, raízes. Me parece que você também já nos dá uma notícia assim, talvez, não sei, estou levantando uma hipótese furada, nessas culturas vizinhas, próximas, se esse enraizamento, se esse lastro de história foi sendo cultivado ao longo do tempo de uma forma mais viva, mais explícita do que nós. Nós aí, não estou falando individualmente, né? Estou falando como uma cultura que foi beber muito fonte nos Estados Unidos ou na cultura europeia. Fico me perguntando assim, será que nisso que as dramaturgias nos mostram, o teatro nos mostra, nesses países que vocês tiveram mais proximidade nos estudos dramatúrgicos, são países que talvez se abriram tanto assim para esses outros referenciais colonializantes, assim, né? Não sei, me deu a sensação de que talvez a reconexão com uma dramaturgia latino-americana nos lembre bastante sobre algo que a gente perdeu de vista, que é onde estamos, de onde viemos, quem somos, né? A gente sempre fala da perspectiva do nosso trabalho, assim, é muito difícil, né? Não sei como a gente pode pensar de maneira geral isso, mas de qualquer maneira, os textos que se aproximam da gente, ou que a gente se aproxima, eles nunca são apaziguadores, né? Eles sempre são, eles sempre tensionam. O que quer que seja, eles tensionam. Então, a relação, por exemplo, onde vivem os bárbaros, né? Quando a gente traz a discussão entre cidadania, né? Uma ideia de civilização e barbárie, por exemplo, o texto ele é muito rico em tensões de ambos os lados e se mantém na dialética e nas contradições o tempo inteiro, né? Então nada se apazigua, e eu acho que isso diz muito sobre essa postura que está cada vez mais assentada de uma crítica ao colonialismo, né? De se ver como alguém ou um povo que foi explorado, mas que ao mesmo tempo explora também, né? Essas cores todas, elas vão convivendo. Isso tem nos interessado enquanto um outro eixo também de trabalho dentro do grupo, né? Que é de construir procedimentos, obras que não dão muitas respostas, né? Que não apaziguam muito as coisas, que pelo contrário, colocam o dedo na ferida, inclusive numa autocrítica ao que a gente pode chamar de uma esquerda, né? de um campo mais progressista. A gente também se coloca à baila para discutir as nossas características também, as nossas tensões, as nossas contradições. E eu acho que isso é um aprendizado que a gente tem tido com os nossos colegas bastante, vizinhos, né? Acho que eles têm muito a nos ensinar sobre esse assunto. Eu acho que a gente é meio louco, assim, porque a gente tem feito um pouco isso, assim, de colocar trabalhos em cena que nos expõem nesse lugar da contradição, assim, né? Das nossas próprias controvérsias também, né? Porque isso que o Abel estava dizendo, de alguma forma a gente percebeu que isso estava rolando também nessas produções, nessas criações nos vizinhos, e que de alguma forma não tinha ninguém muito operando isso aqui, assim, onde a gente está. Não é que não tinha, né? Mas a gente pelo menos não estava tendo tanto contato. E nos interessou isso, não vamos problematizar as coisas e nos problematizar também dentro disso, né? Não nos colocar fora dos contextos sociais, políticos, como só observadores que criticam as coisas, mas de como também talvez a gente reforce alguns pontos, a gente reproduza outros. Então são escolhas e caminhos meio cheio de pólvora, assim, né? De alguma forma. Aí só a última coisa, não sei se desvia muito, mas de alguma forma me pareceu interessante dizer também, né? Porque aí, dessa coisa da dramaturgia, tem um percurso, né? Então tem esses vizinhos que a gente vai tomando contato, escolhendo de alguma forma montar e tal. Aí o nosso último trabalho, mais recente, é uma dramaturgia criada em sala de ensaio, que é do Gé Oliveira, né? Foi uma pessoa que o coletivo convidou, porque achava que ia ser muito bom desse encontro acontecer ali, para ter uma criação dramatúrgica brasileira, latino-americana. Ele escreve e dirige nesse caso, né?
E o que a gente está sonhando aí, né, construindo, o próximo passo disso é aí, de mais uma vez, uma dramaturgia brasileira, latino-americana, mas aí de dentro do grupo mesmo, que é o... Tá querendo... Não sei se eu poderia falar, acho que sim, né? Ele já falou, já falei. porque eu falei nessa coisa de revezamento de função, não sei o que tratar. Ele falou, ainda não, mas já, né? No caso do Abel. A gente vislumbra. Tá vislumbrando um processo de escrita em diálogo com a sala de ensaio, assim, em percurso. Ou vou Sim. escrever já eu trago. No meu caso, eu já tenho me arriscado, né? Em alguns... Onde Vivem os Bárbaros, por exemplo, tem ali um texto do Entreato que é meu, né? Que está em diálogo com o texto do Pablo. No Mirar também tem um trecho ali que eu fiz junto com o Gé. A gente tem se conectado a essa perspectiva da palavra freiriana, né? Que constrói mundos, assim, que não é só a palavra leviana, ou que não sirva apenas a algo que não seja tão grande quanto construir imaginários e construir verdades no sentido de assumir discursos mesmo, né? De assumir pontos de vista. Então acho que a gente está ensaiando esse momento, né? De como é que o próprio Coletivo Labirinto, dentro de sala de ensaio, em diálogo, em processo, em testagem, a gente vai fazendo uma dramaturgia própria aí, né? E a princípio sou eu a pessoa que está disponível para pegar na caneta. E é um projeto que já está... É o próximo, assim? Vamos entrar em sala de ensaio em breve para ele? Está ainda sendo sonhado ali no horizonte? Não. Estamos com fé que seja bem próximo, assim, né? Mas ainda depende de algumas aprovações de lugares e tal, para a coisa estruturalmente poder acontecer. Mas já seria o próximo passo nosso aí, né? Desse diálogo latino, de se deslocar um pouco dos países vizinhos para ir para um país um pouco mais distante da América Latina ainda também, né? Tipo, então, subir um pouquinho a geografia dentro da latinidade. Bacana. Bom, vamos então retomar um pouquinho os temas da América Latina, dramaturgia, grupo, voltando um pouquinho para o grupo, assim, né? Como é que vocês se articulam num cotidiano de criação, de troca, de pesquisa, neste contexto atual? Por que eu estou falando neste contexto atual? A gente tem um histórico importantíssimo de grupo dentro do teatro brasileiro. E aí, me digam vocês, eu tenho sentido inclusive isso dando aula há bastante tempo, que quando nós fomos alunas, o horizonte de expectativa, digamos assim, de se formar e constituir um grupo. A gente, né, tinha exemplos de coletivos muito significativos dentro do nosso estudo do teatro. Isso era, né, nossos professores, nossas professoras faziam parte de grupos, em grande parte, não todo mundo, claro. Mas digo assim, eu lembro disso, eu lembro do sonhar em fazer teatro para ser um grupo. Isso é uma perspectiva que me parece que na atualidade do nosso tempo, pensando na própria escuta de alunos, de alunas, de quem está chegando, o que está me trazendo para o teatro, porque raios que eu estou decidindo fazer uma faculdade de artes cênicas, um curso profissionalizante. Essa perspectiva me parece que mudou bastante, assim. Não que não possamos ir parar num grupo também, mas tem uma sensação de um certo sintoma que não está restrito ao teatro, não está restrito ao nosso trabalho, que a gente pode pensar essa eu SA, né? Eu, empresa de mim mesma, eu, minha MEI, não estou nem questionando a MEI nesse momento, não é isso, mas esses processos de uberização das relações de trabalho, talvez a gente esteja num momento em que esse discurso, desejo, talvez até pressão socioeconômica, né, da trajetória enquanto uma carreira individual, enfim, eu já vou me estendendo na pergunta, mas assim, quando eu falo como é que vocês se organizam, né, para ser grupo hoje, ou quais são os desafios, ou como é que a gente instaura uma rotina, quando eu falei ali no início também das várias funções, eu acho que eu me refiro não só às funções que a gente habita dentro de um coletivo, mas às vezes na nossa trajetória a gente está dentro de um grupo sendo isso, sendo aquilo, mas a gente está fora
dando conta também de outros afazeres, de outras funções, por desejo, muitas vezes, por outras, porque é como a gente equilibra todos os pratinhos. Enfim, minha fala vem com uma pergunta e uma admiração e também uma reflexão que eu tenho feito, assim, o quão importante está, acho que sempre foi, mas especialmente agora está, em manter espaços de coletivo, de coisas que a gente consegue fazer junto, né? Negociar esse estar junto. Eu brinquei quando eles chegaram que eu estava já querendo trazer essa coletividade aqui no nosso espacinho, na medida que coubesse, porque tem trajetórias individuais riquíssimas e são maravilhosas, importantes e tal, mas tem algo significativo na arte, e o teatro, acho que, né, constitui isso num outro patamar, que é fazer algo junto, né? Fazer algo em coletivo, tem uma micro, né, organização ali, um pedacinho de sociedade que espelha algo maior, que negocia, que debate, que, como vocês falaram, quando vocês estavam falando da Emilene, por exemplo, ela nos tensiona ao pôr em questão certos preceitos de uma linguagem, e, poxa, isso movimenta a maneira como a gente trabalha. Então, já faço essa pergunta expressando, né, assim, o quanto eu acho rico que isso seja cultivado, mesmo que na resistência, digamos assim, do que parece que o tempo está querendo empurrar, né, assim, todo mundo para fazer, talvez sozinho, mais fácil, que eu quero, né, enfim. Como é que é essa empreitada no labirinto? Essa pergunta é difícil, eu acho. Talvez a mais. Nós somos amigos, né? Além de companheiros de trabalho. Então, o nosso modo de operar é um modo bastante afetivo. Ele tem essa marca. Claro, isso não quer dizer que a gente não se oponha, que a gente não discorde, que a gente não traga perspectivas diferentes. Aliás, é afetivo justamente porque a gente faz isso, né? Porque a gente valoriza a presença da outra pessoa a ponto de dizer o que acha sobre o que ela está fazendo e operando, etc. Mas sempre numa perspectiva de acolhimento. Tem ficado cada vez mais forte para nós essa perspectiva de uma existência coletiva, né? No ano passado a gente fez uma festa de aniversário do grupo de 10 anos. E a gente cantou parabéns, né, pra nós. Bolinho. Bolo e tudo. Foi linda a festa. Isso tudo para materializar a importância dessas existências coletivas, né? Mas eu acho que, assim, pensando no dia a dia, a gente não tem muito um procedimento ou coisas muito rígidas, né? A gente vai se escutando, a gente vai se opondo, a gente vai trazendo ideias, a gente vai abrindo mão de algumas coisas para que outra coisa apareça, a gente vai negociando, a gente vai caminhando juntos, né? Porque se por um lado, e aí estou pensando numa perspectiva mais ampla, né? Se por um lado a gente tem contemporaneamente uma valorização do indivíduo, da individualização, do privado, do eu, por outro lado também é contemporâneo, como eu disse há pouco, essa atitude coletivizante dessas cosmovisões mais ancestrais. Então isso também faz parte do nosso tempo. Então, para quem é jovem, que não é o nosso caso aqui, eu acho que olhar para essas duas perspectivas é bastante importante, tá? Como é que eu me conduzo individualmente, né, nas minhas questões, naquilo que eu tenho a dizer, mas saber que se há um futuro possível, aí, do meu ponto de vista, ele será coletivo, ele precisa ser coletivo. Então, alguma escolha de uma existência coletiva precisa haver, penso eu. E acho que tem uma outra coisa também que me parece muito... parece bem massa, assim, que eu acho que nós somos muito diferentes, eu acho, sabe? Os quatro são muito... Cada um é uma coisa, assim. E isso eu acho muito interessante, assim, sabe? E desafiador. Até uma vez comentei com a Abel, assim, nessa volta um pouco da pandemia, né? Quando a pandemia deu uma baixada, a gente pôde começar a conviver mais diretamente. Falei pra ele, Abel, pra mim tá muito difícil estar em grupo, estar em coletividade. Porque a gente ficou tanto tempo fechado que voltar a estar com as pessoas é difícil. E
que bom poder exercitar isso, sabe? Então, um lugar de exercício humano mesmo, sabe? De poder estar em convivência, estar na diferença. Eu acho que a gente está, de alguma forma, a gente está vivendo, mesmo às vezes, em alguns agrupamentos muito parecidos, as pessoas com pensamentos muito próximos, né? Lógicas muito unívocas, assim, né? E acho que, felizmente, no nosso caso, não é assim, a gente é bem distinto, assim. E isso, às vezes, isso tem muita frustração, mas acho que toda essa frustração, ela é ótima que apareça, sabe? Assim, porque eu acho que isso é um exercício de estar em sociedade, estar com as pessoas, de vida, assim, sabe? Acho que tem essa aba aí também. E tem uma aba mais estrutural, que o grupo é um trabalho. Então, o Coletivo Labirinto é um lugar de trabalho. A gente é super amigo e tal, mas a gente pode tomar uma cerveja, pode tomar um café, pode até fazer mais, às vezes não faz tanto. Mas assim, mas é um lugar de trabalho. Então, pensar que os afetos estão reunidos para trabalhar, isso é algo, assim. Aí também as perguntas, né? O que é o trabalho? Como é esse trabalho? Tudo isso. Mas de alguma forma a gente bola algo para oferecer, algo que se entrega. Lindo, um baita exercício, super necessário, estou super de acordo com vocês. E nem acho, quando eu falo isso, que é uma perspectiva necessariamente de uma falta de interesse. Acho que tem uma questão que eu acho que algumas dinâmicas muito massacrantes se instauram um pouco na contramão desse tipo de projeto, né? Bom, eu não vou me alongar nisso, porque a gente vai ter que devolver esses rapazes para o mundo em breve, e a gente tem um quadro para honrar. Então, nesse caso, como é que vocês decidiram fazer isso? É uma obra que os dois vão apresentar? Cada um foi por um caminho? A gente estava conversando disso ontem, assim, né? A gente estava em viagem, né? E escolhendo qual ia ser o passo, né? A gente achou mais interessante fazer uma escolha coletiva. E que, na verdade, ela é de nós dois, mas da Carol e da Emilene também. Assim, né? Então, teve essa conversa nós quatro, assim. A gente queria apresentar um pouco a Carol Raal, que é uma fotógrafa pela qual a gente tem muita admiração, aqui de São Paulo, uma faixa etária próxima a nossa, assim, e com a qual a gente já fez uma parceria de um projeto também, né? Justamente pela nossa admiração por ela, né? Então, uma fotógrafa que trabalha a imagem por uma perspectiva surrealista, abrindo os espaços subjetivos das almas, do feminino, do corpo na cidade, do corpo nas geografias, que para nós faz muito sentido, assim. Então, trazer aqui para a roda a Carol Raal, acho que seria interessante, né? A gente não pensou numa obra específica, mas numa artista. Numa artista maravilhoso, maravilhoso. A gente vai fechar o nosso papo de hoje, convidando vocês para acompanhar o Coletivo Labirinto. A gente vai colocar aqui os links do site lindo que eles têm, da rede social. Eles estão em circulação pelo interior, né, da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo, a pessoa está fazendo gravidíssimo, interior da cidade de São Paulo. Para encerrar o nosso papo aqui, a gente vai convidar vocês a acompanharem o Coletivo Labirinto. A gente vai colocar aqui os links todos do site lindo que eles têm, das redes sociais, para vocês poderem acompanhar novas ações, futuros espetáculos. Eles estão agora circulando pelo interior do estado de São Paulo, mas com certeza em breve novas ações também aqui na capital. E, gente, muito obrigada pela presença. Espero que vocês possam voltar outras vezes para outros temas, outros papos. E é isso. Obrigado, Jô. Tomara que a gente volte mesmo, porque é sempre muito bom poder abrir esses espaços de trocar ideia, assim, né, de se ouvir. E parabenizar você, toda a equipe aqui, por essa iniciativa, enfim, que tenha vida longa, assim. Viva! Muito, muito, muito obrigado pelo espaço, pelo convite, por poder compartilhar o trabalho, as trajetórias. É uma forma de existir também, né? Esse trabalho. E de resistir também. De resistir. Muito bom. Muito entusiasta dessa empreitada de vocês. Esse foi mais um Arte Fora da Bolha. Já tem mais. Acompanhe no @caos_curadoria. Valeu!